Não devemos, pois, achar dificuldades em indicar os objetivos de qualquer nova tentativa de lançar luz sobre os xistes. Para poder contar com algum êxito, teremos ou que abordar o trabalho a partir de novos ângulos ou esforçar-nos por penetrá-lo ainda mais, através de aumentada atenção e aprofundado interesse. Podemos, pelo menos, decidir que não fracassaremos quanto ao último aspecto. É impressionante que as autoridades se deem por satisfeitas com os propósitos de suas investigações, considerando um número tão pequeno de xistes reconhecidos como tais, utilizando, além do mais, os mesmos exemplos analisados por seus predecessores. Não devemos esquivar-nos ao dever de analisar os mesmos casos que já serviram às clássicas investigações sobre os xistes, mas temos, além disso, a intenção de voltar-nos sobre novo material, visando a uma fundamentação mais ampla para nossas conclusões. É, pois, natural que escolhamos como assunto de nossa investigação exemplos de xistes que nos tenham impressionado mais no curso de nossas vidas e que nos tenham feito rir mais intensamente. Valerá tanto trabalho o tema dos xistes? Pode haver, creio eu, dúvida quanto a isso, deixando de lado os motivos pessoais que me fazem desejar conseguir uma penetração dos problemas dos xistes, ou quais virão à luz no curso destes estudos. Posso apelar para o fato de que há íntima conexão entre todos os eventos mentais, fato este que garante que uma descoberta psicológica, mesmo em campo remoto, repercutirá impredizivelmente em outros campos. Podemos ter também em mente o encanto peculiar e fascinador exercido pelos xistes em nossa sociedade. Um novo xiste age quase como um acontecimento de interesse universal. Passa de uma a outra pessoa como se fora a notícia da vitória mais recente. Mesmo homens eminentes que acreditam valer a pena contar a história de suas origens, das cidades e países que visitaram, das pessoas importantes com quem conviveram, não se envergonham de inserir em suas autobiografias o relato de algum excelente xiste que acaso ouviram. Subtítulo 2. A técnica dos xistes. Vamos tomar agora um caminho apresentado ao acaso, considerando o primeiro exemplo de xiste com que deparamos no capítulo anterior. Na parte de seu Reisebilder, intitulada Die Bade von Lucca, tradução, Os Banhos de Lucca, Heine introduz a deliciosa figura do agente de loteria e calista hamburguês Richard Hyacinthi, que se jacta ao poeta de suas relações com o rico barão Rothschild,
dizendo finalmente, abre aspas, e tão certo como Deus há de me prover todas as coisas boas, doutor, sentei-me ao lado de Salomão Rothschild e ele me tratou como um seu igual, travessão, bastante familionariamente, fecha aspas. Heyman e Lipps utilizaram esse xiste, abre parênteses, que é indiscutivelmente um xiste excelente e muito divertido, fecha parênteses, para ilustrar sua concepção de que o efeito cômico dos xistes deriva de desconcerto e esclarecimento. Deixaremos, entretanto, de lado essa questão e formularemos outra. O que converte o comentário de Rich Hyacinth em xiste? Só pode haver duas respostas possíveis. Ou o pensamento expresso na sentença possui em si mesmo o caráter de um xiste, ou o xiste reside na expressão que o pensamento encontrou na sentença. Qualquer que seja a direção em que consista o caráter do xiste, nós o perseguiremos além e tentaremos captá-lo. Um pensamento pode, em geral, ser expresso por várias formas linguísticas, travessão, ou seja, por várias palavras, travessão, que podem representá-lo com igual aptidão. O comentário de Rich Hyacinth apresenta seu próprio pensamento numa forma particular de expressão e, conforme nos parece, numa forma especialmente estranha, não aquela que seria mais facilmente inteligível. Tentemos exprimir o mesmo pensamento com a maior precisão possível em outras palavras. Lipps executou essa tarefa de modo a explicar, em alguma medida, a intenção do poeta. Escreve ele, 1898, abre aspas, Heine, como o entendo, pretende significar que ele, Hyacinth, fora recebido com uma familiaridade, travessão, de espécie não rara, e que, em regra, não é favorecida por ter um tempero de milionária riqueza, fecha aspas. Não teremos alterado o sentido dessa parafrase se lhe dermos uma outra forma mais adequada à fala de Hyacinth, abre aspas. Rothschild tratou-me como um igual, muito familiarmente, isto é, na medida em que isso é possível a um milionário. A condescendência de um homem rico, fecha aspas. Acrescentaríamos, abre aspas, sempre envolve alguma coisa pouco agradável para quem a experimente, fecha aspas. Quer nos decidamos a escolher qualquer das duas igualmente válidas versões do pensamento, verificamos que a questão que nos pusermos fica resolvida. Nesse exemplo, o caráter do xiste não reside no pensamento. O que Heine pôs na boca de Rich Hyacinth é uma observação correta e aguda, uma observação de inequívoca amargura, compreensível num pobre homem defrontado por tão grande riqueza. Não nos aventuraríamos, entretanto, a descrevê-la como xistosa. Se alguém é incapaz, ao considerar
a tradução do xiste, de livrar-se da lembrança da forma dada pelo poeta ao pensamento, sentindo assim que não bastante o pensamento é ele próprio xistoso, podemos apontar como critério seguro para o fato de que o caráter xistoso se tenha perdido na tradução. O comentário de Hirsch-Hyacinthe faz-nos rir a bom rir, enquanto sua acurada tradução por Lips, ou a nossa própria versão desta, ainda que possa agradar-nos e fazer-nos pensar, dificilmente poderá suscitar riso. Mas, se o que faz de nosso exemplo um xiste não é nada que resida no pensamento, devemos procurá-lo na forma, na verbalização que o exprime. Temos apenas que estudar a peculiaridade de sua forma de expressão, para captar o que se pode denominar técnica verbal ou expressiva desse xiste, algo que deve estabelecer íntima relação com a essência do xiste, já que substituída por qualquer outra coisa. O caráter e o efeito do xiste desaparecem. Além do mais, ao atribuir tanta importância à forma verbal dos xistes, estamos em perfeita concordância com as autoridades. Assim, Fischer, 1889, escreve, abre aspas, é, em primeiro lugar, a simples forma que transforma em xiste um juízo. Recordamos um dito de Jean Paul, que, em único aforismo, explica e exemplifica essa precisa característica dos xistes. Abre aspas, tal é simplesmente o poder da posição, seja entre guerreiros, seja entre palavras. Fecha aspas. Em que consiste, pois, a técnica desse xiste? O que acontece ao pensamento como expresso, por exemplo, em nossa versão, de modo a torná-lo um xiste que nos faz rir entusiasticamente? Ocorrem duas coisas, tal como podemos verificar pela comparação de nossa versão com o texto do poeta. Primeiro, ocorre uma considerável abreviação, a fim de expressar completamente o pensamento contido no xiste. Fomos obrigados a acrescentar as palavras, abre aspas, R. tratou-me quase como seu igual, muito familiarmente, fecha aspas, um post ou post scriptum que, reduzido à sua forma mais condensada, se exprime, abre aspas, isto é, na medida em que isso é possível a um milionário, fecha aspas. E, ainda assim, sentimos necessidade de uma ulterior sentença explicativa. O poeta o exprime de maneira muito mais sintética, abre aspas, R. tratou-me como um seu igual, travessão, bastante familionariamente, fecha aspas. No xiste desaparece toda a restrição acrescentada pela segunda sentença à primeira, que relata o tratamento familiar, mas não desaparece a ponto de não deixar um substituto a partir do qual possamos reconstruí-la. A palavra familiar, entre colchetes, familiarmente,
na expressão não xistosa do pensamento, transformou-se no texto do xiste em familionar, entre colchetes, familionariamente. E não pode haver dúvida de que é precisamente dessa estrutura verbal que dependem o caráter do xiste como xiste e o seu poder de causar riso. A palavra, ora construída, coincide em sua posição anterior com o familiar da primeira sentença e nas sílabas finais com o milionar, entre colchetes, milionariamente, da segunda. A palavra representa, portanto, a posição milionar da segunda sentença e mesmo toda a segunda sentença, o que nos põe em condições de inferir que a segunda sentença tenha sido omitida do texto do xiste. Pode ser descrita como uma estrutura composta constituída pelos dois componentes, familiar e milionar, e é tentador fornecer um quadro diagramático da maneira pela qual se fez a derivação a partir daquelas duas palavras. E agora embaixo ele dispôs a palavra familiar, só que ele separou família, espaço, ar. E embaixo dessa palavra ele colocou a palavra milionar, só que ele alinhou o M com o M, o I com o I, o L com o L, o I com o I, e depois no final alinhou o A com o A e o R com o R. Assim ficou família, espaço, ar, e embaixo milionar. Em seguida ele colocou um traço pontilhado e fundiu a palavra e transcreveu ela completa embaixo, familionar. O processo de conversão do pensamento em um xiste pode ser representado da seguinte maneira, fantástica à primeira vista, mas produzindo precisamente o resultado que realmente se nos depara. Abre aspas. R. tratou-me bastante familiar, isto é, tanto quanto é possível para um milionar. Fecha aspas. Imaginemos agora que uma força compressora é levada a atuar sobre essas sentenças e que, por alguma razão, a segunda é a menos resistente. Opera-se, pois, o seu desaparecimento, enquanto seu constituinte mais importante, a palavra milionar, que tem êxito ao rebelar-se contra sua supressão, é, por assim dizer, reintegrada à primeira sentença e fundida com o elemento de tal sentença que lhe é mais semelhante, familiar, e a possibilidade casual que assim emerge de salvar a parte essencial da segunda sentença efetivamente favorece a dissolução dos outros constituintes menos importantes. Assim, pois, é gerado o xiste. Embaixo, abre aspas, R. tratou-me bastante família, espaço, espaço, ar, fecha aspas. Embaixo de família, entre parênteses, está mili. Embaixo de ar, entre parênteses, está ar.
Se excluímos da abordagem tal força compressora, que na verdade desconhecemos o processo pelo qual se forma o xiste travessão, ou seja, a técnica do xiste travessão pode ser descrito nesse caso como uma, abre aspas, condensação acompanhada pela formação de um substituto, fecha aspas. E, no exemplo em pauta, a formação do substituto consiste na produção de uma palavra composta. Essa palavra composta, familionar, que é em si mesma incompreensível, mas imediatamente compreendida em seu contexto e reconhecida como plena de sentido, é o veículo do efeito compelidor do riso no xiste travessão, mecanismo que não fica em absoluto, mas bem esclarecido por nossa descoberta da técnica do xiste. De que modo um processo linguístico de condensação, acompanhado pela formação de um substituto através de palavra composta, pode proporcionar-nos prazer e fazer-nos rir? Esse, evidentemente, é um problema diferente, cujo tratamento podemos adiar até que tenhamos encontrado uma maneira de abordá-lo. Por enquanto, nos restringiremos à técnica dos xistes. Nossa expectativa de que a técnica dos xistes não seja indiferente à perspectiva de descoberta da essência destes leva-nos imediatamente a inquirir se existem outros exemplos de xistes construídos à maneira do familionar de Heine. Não existindo muitos, são entretanto numerosos o bastante para constituírem um pequeno grupo caracterizado pela formação de palavras compostas. O próprio Heine derivou um segundo xiste da palavra milionar, copiando-se a si mesmo no capítulo 19 de seu IDEN, IDEEN. Ele fala de um milionar, óbvia combinação de milionar, e aqui tem trema, e nar, que exatamente como no primeiro exemplo, libera um pensamento subsidiário suprimido. Eis alguns outros exemplos que encontrei. Há uma certa fonte, entre colchetes, Brunnen, em Berlim, cuja construção custou ao burgomestre Forkenbeck muita impopularidade. Os berlinenses a chamaram Forkenbecken, Forcknbecken, fecha aspas. E essa descrição encerra certamente um xiste, ainda que para isso fosse necessário substituir a palavra Brunnen por esse obsoleto equivalente Becken, a fim de combiná-la em uma totalidade com o nome do burgomestre. A opinião pública europeia foi responsável também por um xiste cruel ao trocar o nome de um ponteado de Leopoldo para Cleopoldo, devido às relações que ele mantivera certa vez com uma senhora cujo primeiro nome era Cleo.
Esse indiscutível produto de uma condensação mantém viva uma perturbadora alusão à custa de uma única letra. Os nomes próprios, em geral, são fáceis vítimas desse tipo de tratamento pela técnica do xiste. Havia em Viena dois irmãos chamados Salinger, um dos quais era um Börsensensal, abre colchetes, corretor da bolsa. Sensal, símbolo de igual, corretor, fecha colchetes. Tal fato forneceu meio para chamá-lo Sensalinger, enquanto seu irmão, para distingui-lo, era chamado pelo nada lisonjeiro nome de Scheusalinger. A denominação era engenhosa e, sem dúvida, constituía um xiste. Não posso dizer se justificável, mas os xistes, em regra, pouco indagam quanto a isso. Contaram-me certa vez o seguinte xiste de condensação. Um jovem que vinha levando uma vida boêmia no estrangeiro retribuiu, após longa ausência, uma visita a um amigo que morava aqui. O último surpreendeu-se ao ver uma Ehering, a letra E-H-E-R-I-N-G. Abre colchetes, aliança de casamento, fecha colchetes, na mão do visitante. Como? Exclamou ele. Você casou-se? Sim, foi a resposta. Trauring, mas verdadeiro. O xiste é excelente. A palavra Trauring combina ambos os componentes. Ehering, transformado em Trauring, e a sentença Trauring aber wahr, abre colchetes, triste, mas verdadeiro. O efeito do xiste não sofre interferência do fato de que a palavra composta aqui não seja como familionar, uma estrutura ininteligível e de outra maneira inexistente, sendo antes uma palavra que coincide inteiramente com um dos dois elementos representados. No curso da investigação, eu próprio forneci certa vez, não intencionalmente, matéria para um xiste, uma vez mais bastante análogo a familionar. Relatava eu a uma dama os grandes serviços prestados por um homem de ciência que considerava injustamente negligenciado, mas, como disse ela, abre aspas, o homem merece um monumento, fecha aspas. Abre aspas, talvez ele o tenha um dia, fecha aspas. Repliquei, abre aspas, mas momentan, entre colchetes, no momento, tem muito pouco sucesso, fecha aspas. Monument e momentan são antônimos. A senhora prosseguiu reunindo-os, abre aspas. Bem, desejemos-lhe então um sucesso monumentam, fecha aspas. Devo alguns exemplos em língua estrangeira que apresentam o mesmo mecanismo condensador de nosso familionar. Há uma excelente discussão do mesmo assunto em inglês por A. Brill, 1911. Relata Brill que o autor inglês de Quincy comentou em algum lugar que as pessoas idosas inclinam-se por cair no anecdotage, anecdotage,
Essa palavra é uma fusão das palavras parcialmente coincidentes anecdote e radotage. Em uma outra história anônima, Bril encontrou certa vez a época do Natal descrita como The Alcoholidays, fusão similar de alcohol e holidays. Depois que Flaubert publicou sua celebrada novela Salammbô, Salammbô com 2 M's e acento circunflexo no O, Sainte-Beuve qualificou ironicamente a cena que se passava na antiga Cartago, a despeito de sua detalhada elaboração, como sendo cartaginoiserie, cartaginois e chinoiserie. Mas o melhor exemplo de um xiste desse grupo deve-se a um dos homens de proa da Áustria, o qual, após importante trabalho público e científico, ocupa agora um dos mais altos postos do Estado. Aventurei-me a utilizar xistes a ele atribuídos, que levam todos, aliás, o mesmo selo inconfundível como material para estas pesquisas, principalmente porque seria difícil encontrá-lo melhor. A atenção de Herr N. foi um dia despertada pela figura de um escritor que se tornou afamado devido a uma série de ensaios inegavelmente tediosos, escritos em contribuição a um jornal diário de Viena. Todos esses ensaios tratavam de pequenos episódios sobre as relações de Napoleão com a Áustria. O autor tinha cabelos vermelhos, tão logo ouviu a menção de seu nome. Herr N. indagou, abre aspas, esse não é aquele Rotterfadian que se estende pela história dos Napoleonidas? Fecha aspas. Para descobrir a técnica deste xiste, devemos submetê-lo ao processo de redução, que elimina o xiste pela mudança do modo de expressão, apresentando ao invés o sentido original completo, que de certo pode ser inferido de um bom xiste. O xiste de Herr N. sobre Rotterfadian deriva de 2 componentes, um julgamento depreciativo do escritor e uma evocação do famoso simile com que Goethe introduz os excertos do Diário de Ottilie no Aufwärmungsschaften. A destemperada crítica pode assim ser entendida. Trata-se, então, dessa pessoa que incessantemente escreve apenas histórias tediosas sobre Napoleão na Áustria. Ora, esse comentário por nada é um xiste, nem é um xiste a bela analogia de Goethe, que, de certo, não foi calculada com o objetivo de fazer-nos rir. Exclusivamente quando esses 2 fatos são postos em conexão entre si, submetidos ao peculiar processo de condensação e fusão, o xiste emerge, travessão, e um xiste de primeira ordem. A conexão do julgamento depreciativo sobre o tedioso escritor com a bela analogia em Aufwärmungsschaften deve ter ocorrido, abre parênteses,
por razões que ainda não tornei inteligíveis de uma maneira menos simples que em muitos outros casos similares. Tentarei representar o provável curso dos eventos pela seguinte construção. Primeiramente, o elemento de constante recorrência temática nas histórias pode ter despertado em Herr N. a leve recordação de uma conhecida passagem de Halverwendschaften, em geral citada erradamente, abre aspas, estende-se como se fora um roter Faden, abre colchetes, fio escarlate, fecha colchetes, fecha aspas. O roter Faden da analogia exerceu então uma influência modificadora da expressão da primeira sentença, em consequência da circunstância eventual de que a pessoa insultada fosse também hot, entre colchetes, vermelha, isto é, tivesse cabelos vermelhos, poder-se-ia então traduzir, abre aspas, então aquela pessoa vermelha, entre parênteses, ruiva, que escreve entediantes histórias sobre Napoleão, fecha aspas. Inicia-se então o processo efetuando a condensação dos dois pedaços sob a pressão deste, que encontra seu primeiro fulcro na identidade do elemento hot. O tedioso é assimilado a Faden, entre parênteses, fio, e depois modificado para Fad, entre colchetes, estúpido. Após isso, os dois componentes puderam fundir-se no efetivo texto do xiste, desempenhando a citação nesse processo um papel tão importante quanto o elemento julgamento depreciativo que estava, inegavelmente, isolado no início do processo. Abre aspas. Então, é aquele sujeito vermelho que escreve esta FAD, ou FAD, é FAD, matéria sobre N, abre colchetes, Apoleon, fecha colchetes, fecha aspas, abre aspas. O vermelho Faden que se estende por tudo, fecha aspas, abre aspas, não é aquele Red Faden que se estende pela história dos N, abre colchetes, Apoleônidas, fecha colchetes, fecha aspas. Em capítulo posterior acrescentarei uma justificação, tanto quanto uma correção, a essa abordagem quando vier a analisar esse xiste, a partir de pontos de vista não meramente formais, mas, seja o que for que restar pendente de dúvida, é inegável que uma condensação se tenha processado. O resultado da condensação é novamente, por um lado, uma abreviação considerável, mas, por outro lado, em vez da formação de alguma surpreendente palavra composta, o que se dá é a interpretação dos constituintes dos dois componentes. É verdade que Rotterfaden poderia existir como uma simples denominação ofensiva, mas em nosso caso é seguramente o resultado de uma condensação. Se nesse ponto um leitor vier a indignar-se diante de um método de abordagem que ameaça arruinar sua apreciação dos xistes, sem ser capaz de lançar luz sobre a fonte de tal deleite, solicito-lhe paciência por enquanto.
No momento, estamos tratando apenas da técnica dos xistes e essa investigação é mesmo promissora se a fizermos avançar suficientemente. A análise do último exemplo preparou-nos para descobrir que, se nos depararmos com o processo de condensação em mais alguns exemplos, o substituto daquilo que é suprimido pode ser não uma estrutura composta, mas alguma outra alteração da forma de expressão. Podemos inteirar-nos do que possa ser essa outra forma substituta, considerando um outro xiste de her n ponto, ou her, H-E-R-R. Abre aspas, viajei com ele, tete abete, fecha aspas. Nada mais fácil que a redução desse xiste que claramente significa, abre aspas, viajei com X, tete a tete, e X é uma besta, fecha aspas. Nenhuma dessas duas últimas sentenças é um xiste. Elas podiam ser reunidas em, abre aspas, viajei com aquela besta do X tete a tete, fecha aspas. E ainda assim não comporiam um xiste. O xiste apenas emerge se omite besta e, em sua substituição, o T de uma das tete converte-se em B. Com essa leve modificação, e não o bastante, a palavra besta, suprimida, encontra expressão novamente. A técnica desse grupo de xistes pode ser descrita como condensação, acompanhada de leve modificação, podendo-se insinuar que, quanto mais leve for a modificação, melhor será o xiste. É similar à técnica de um outro xiste, embora um pouco mais complicada. No curso de uma conversa, falando-se sobre uma pessoa da qual tanto se havia para louvar quanto como para criticar, Herr N. comentou, abre aspas, bem, a vaidade é um de seus 4 calcanhares de Aquiles, fecha aspas. Nesse caso, a leve modificação consiste em que, ao invés de um calcanhar de Aquiles, que o herói deve ter efetivamente possuído, temos em questão 4 calcanhares. 4 calcanhares, travessão, ora. Apenas um animal tem 4 calcanhares. Assim, os 2 pensamentos condensados no xiste exprimem-se, abre aspas, a parte sua vaidade, Y é um homem eminente, apesar disso, não gosto dele, travessão, é antes um animal que um homem, fecha aspas. Certa vez ouvi outro xiste, similar, mas mais simples, um xiste em status nascendi, num círculo familiar. Estando 2 irmãos em um colégio, um deles era um excelente estudante e o outro um estudante medíocre. Aconteceu então que o aluno exemplar teve também um fracasso na escola e sua mãe referiu-se a esse incidente, exprimindo sua preocupação com o que poderia significar o começo de uma ulterior deterioração. O menino, que até então tinha sido ofuscado por seu irmão, agarrou essa oportunidade, abre aspas. É verdade, Carl está recuando nas 4, fecha aspas.
A modificação aqui consiste em um breve acréscimo à convicção de que ele também participava da opinião de que seu irmão estava regredindo, mas tal modificação representava e substituía uma apaixonada alegação em causa própria. Abre aspas, você não deve achar que ele é muito mais inteligente que eu, simplesmente porque tem mais sucesso na escola. Afinal, é apenas um estúpido animal. Travessão. Vale dizer, muito mais estúpido do que eu. Fecha aspas.